Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da mais recente atualização climática divulgada em nível mundial. Vamos falar também da ferrovia que está sendo construída pela Rumo, lá no Mato Grosso. Você vai ver mais uma projeção da safra 25-26 de soja aqui no Brasil e nós vamos dar uma viajada pelo Agro 2026 em diante. Novos desafios, com certeza estarão fazendo parte da rotina do agronegócio brasileiro. E eu vou falar também do mercado da carne bovina no mês de dezembro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da mais recente atualização climática divulgada em nível mundial. Em sua atualização, o NOAA, que é a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, divulgou novos dados sobre a evolução do fenômeno El Niño, oscilação sul, que representa o resfriamento ou aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E quando as águas estão mais quentes, ocorre o El Niño, e quando mais frias, o Laninha. Ao longo de 2025, boa parte do ano permaneceu sobre neutralidade climática, ou seja, sem grandes desvios de temperatura oceânica. No entanto, os modelos mais recentes apontam que a consolidação de um Laninha fraco entre o último trimestre de 2025 e o início de 2026, cenário reforçado pela revisão pública pelo NOAA em dezembro. Segundo Bárbara Centelhas, que é CEO, cofundadora da AgriMet, os dados atuais mostram que o Pacífico está significativamente mais frio do que o normal, o que confirma a atuação de um Laninha fraco neste início de safra. A expectativa é que a partir de janeiro haja uma transição gradual para a neutralidade, com possível tendência de aquecimento que poderá dar um início ao novo ciclo de El Niño no segundo semestre. O Pacífico está mais frio, mas o resfriamento ele parece ter atingido seu ápice entre dezembro e fevereiro. Caso as temperaturas comecem a subir, poderemos ver uma transição rápida para a neutralidade e, em seguida, um novo El Niño. E agora vamos falar de mais uma projeção da safra 25-26 de soja aqui no Brasil. A decisão da consultoria Stonex de ajustar a sua projeção para a colheita da soja do ciclo 25-26 no Brasil para 177,2 milhões de toneladas, uma redução de 0,9% em relação ao dado divulgado em novembro, é significativa para o mercado, especialmente por ocorrer em um contexto de atraso na semeadura e incertezas climáticas. A revisão para baixo da Stonex em relação à produção de soja no Brasil serve como um sinal de alerta para o mercado mundial. Pelo menos é o que indica os problemas climáticos iniciais no Brasil, distribuição irregular das chuvas no centro-oeste e também Mato Piba e excesso no sul. Não foram totalmente mitigados. Isso introduz um prêmio de risco nos preços futuros, pois o mercado passa a descontar a possibilidade de perdas adicionais caso as condições climáticas não se normalizem totalmente em dezembro e janeiro. No curto prazo, a incerteza em relação ao volume brasileiro ajuda a sustentar os preços da soja na Bolsa de Chicago, conforme
foi falado anteriormente em Chicago, na semana retrasada. A falta de compras da China já posicionava a bolsa para baixo. A redução na projeção brasileira age como um contrapeso, impedindo quedas mais acentuadas e dando suporte aos traders que apostam na menor oferta sul-americana. Um volume ligeiramente menor, se confirmado, tenderia a elevar o preço interno da soja no Brasil, impactando a paridade de exportação. Embora o Brasil tenha um volume recorde de estoques, a disputa pela soja remanescente da safra anterior e a pressão sobre a soja nova se intensificam com qualquer indicação de perda na safra. As grandes casas de consultoria, como a Stonex, são referência para os fundos de investimento e trades. Uma redução formal, mesmo que pequena, pode levar esses fundos a reajustarem as suas posições líquidas, compradas ou vendidas, em contratos futuros na Bolsa de Chicago e na Bolsa Brasileira, a B3, adicionando volatilidade ao mercado. Em suma, a redução de 0,9% na estimativa da Stonex para a safra 25-26, embora seja um desastre produtivo, confirma a percepção de que o potencial máximo de produtividade da próxima safra foi comprometido pelas condições climáticas. E o mercado agora aguardará a consolidação das chuvas em dezembro na região centro-oeste para reavaliar se a safra recorde brasileira será mantida ou se haverá cortes mais severos nas próximas projeções. E agora vamos comentar de logística, vamos falar da ferrovia que está sendo construída pela Rumo, lá no Mato Grosso. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele utilizou as redes sociais para destacar o avanço das obras da ferrovia Rumo lá naquele estado. Atualmente, o maior projeto ferroviário em execução no Brasil. A manifestação ocorreu após uma reportagem da CNN, assinada pelo jornalista Daniel Hittner, que esteve em Rondonópolis e apontou que os trabalhos avançam, em média, 1 quilômetro por dia. As obras tiveram início em 2022, após o governo do Mato Grosso destravar entraves burocráticos e viabilizar o empreendimento. Segundo Mauro Mendes, o governador, a ferrovia representa um divisor de águas para a logística nacional. A ferrovia vai ser um marco na logística do país, reduzindo custos de frete, encurtando distâncias e beneficiando toda a população mato-grossense, afirmou o governador. Conhecida como Ferrovia de Mato Grosso, a obra é considerada estratégica para o escoamento da produção agropecuária no estado, maior produtor de grãos do Brasil. O projeto prevê a implantação de um corredor logístico que vai ligar os municípios de Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, fortalecendo a integração entre regiões produtoras e os principais corredores de exportação. Conforme estabelecido no contrato com a Rumo, estão previstos 743 quilômetros de trilhos distribuídos em 2 ramais, um conectando Rondonópolis a Cuiabá e outro ligando Rondonópolis a Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. A expectativa é que a ferrovia contribua de forma decisiva para a competitividade do agro mato-grossense e para a redução dos gargalos logísticos históricos naquele estado. E agora vamos dar uma viajada pelo agro 2026 em diante. Novos desafios, com certeza, estarão fazendo parte da rotina do agronegócio brasileiro. O agro do nosso país se prepara para entrar em 2026 diante de um cenário de transformação profunda.
após anos marcados pela adoção gradual de ferramentas digitais no campo, o setor caminha agora para um período em que tecnologia, dado e automação deixam de ser tendência para se tornar exigência estratégica. A necessidade por eficiência, aliada aos impactos da reforma tributária e ao avanço da agenda de sustentabilidade, posicionou a inovação como principal eixo de competitividade para os produtores, mesmo com desafios persistentes de conectividade em áreas rurais. A migração de sistemas para nuvem tem permitido maior integração das operações agrícolas. Plataformas capazes de coletar informações em modo offline e sincronizar dados automaticamente garantem maior segurança e disponibilidade das informações, abrindo caminhos para o uso, ampliando toda a inteligência artificial. A previsão de safras, o monitoramento e o desenvolvimento das lavouras e a otimização do uso de insumos já fazem parte da rotina de muitos produtores, tendência que tende a se consolidar no próximo ano. A pressão por sustentabilidade cada vez mais presente nos mercados consumidores também deve moldar as estratégias do produtor, ferramentas de rastreabilidade, controle de emissões, gestão hídrica, mensuração de pegada de carbono tendem a ganhar espaços nas propriedades. Paralelamente, o setor de bioenergia se coloca como o vetor de expansão, com expectativa de aumento da produção de etanol a partir de cereais como milho e soja. Incentivos públicos e novas usinas contribuem para ampliar a oferta, enquanto sistemas de gestão industrial garantem rastreabilidade e eficiência ao processo. E com essas mudanças, o produtor que entra em 2026 precisará estar mais conectado, preparado para interpretar dados e atento às exigências regulamentares ambientais. A tecnologia passa a ser não apenas uma ferramenta de apoio, mas o elemento central para a busca de resultados consistentes em um agronegócio cada vez mais competitivo e orientado por eficiência. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da carne bovina no mês de dezembro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado da proteína vermelha, ou seja, da carne bovina. O mercado da carne bovina no mês de dezembro, agora principalmente na última semana de novembro e começo de dezembro, os embarques da carne bovina estabeleceram um novo recorde para uma quarta semana do mês. O volume exportado foi de 80.200 toneladas, uma média diária de 16 mil toneladas. Apesar do recuo de 13,8% em comparação com a média diária da semana anterior, o volume representa um avanço de 50% frente a novembro de 2024. E no acumulado do mês, foram 318 mil toneladas enviadas, um novo recorde para um 11º mês do ano. O preço médio da tonelada avançou 0,3% em relação à semana anterior, atingindo aí 5.510 dólares por tonelada. Assim, a receita acumulada em novembro de 2025 alcançou a bagatela de 1.750 bilhões de dólares. O mercado físico do boi gordo apresentou poucas variações nas praças monitoradas, sendo a maior delas, vamos dizer assim, uma parte até negativa. Mas no mercado futuro, a B3 fechou com queda,
o contrato com vencimento para fevereiro de 2026 recuou 0,4% no comparativo diário e foi negociada a R$ 327,50 por arroba. E agora eu vou conversar com Pedro Leonardo. O Pedro é o secretário da Agricultura aqui do estado de Goiás, que, por sinal, vem fazendo um excelente trabalho no comando dessa importante, vamos dizer assim, secretaria para o estado de Goiás, haja vista que o nosso estado, ele, mais ou menos aí, ele é formado, vamos dizer assim, economicamente, por 75%, 80% vem do setor agropecuário. E o setor agropecuário hoje é comandado por uma pessoa que eu admiro muito e vem fazendo, como eu disse, um excelente trabalho, que é meu amigo Pedro Leonardo. Pedro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, está tudo bem? Bom dia, Toninho. Mais uma vez, uma satisfação poder aqui repercutir com você informações tão positivas para a pecuária goiana. Nós tivemos realmente um ano que, apesar das intercorrências e das dificuldades, temos vários motivos a comemorar. E você, como sempre, levando as informações de qualidade ao nosso segmento produtivo. Pois é, Pedro, nós sabemos que Goiás hoje está entre o terceiro, o quarto, enfim, está entre os 5 maiores produtores, vamos dizer assim, do agronegócio brasileiro. É um estado altamente importante e agora, nesses últimos anos, teve um avanço assim significativo. E um desses avanços, que por sinal nós participamos, você também estava lá, o governador, o presidente do Fundepec, foi um trabalho de pesquisa feito pela USP, né? Um trabalho muito importante. E esse trabalho foi feito aí com a parceria de Fundepec, Secretaria da Agricultura, enfim, vários órgãos aqui do estado de Goiás em relação à febre aftosa. E esse trabalho foi feito exclusivamente para alertar e fomentar o setor da pecuária de corte, da produção de carne aqui em Goiás. Me fala um pouquinho sobre ele. Exatamente, Toninho. Na verdade, esse estudo ele foi realizado pelos pesquisadores de maior autoridade científica da USP dentro desse segmento de sanidade animal. E o estudo tem como objetivo principal proporcionar ao setor produtivo informações sobre quais as medidas precisam ser adotadas no estado de Goiás caso haja um risco iminente de reintrodução da febre aftosa. Mas é importante nós destacarmos, Toninho, que o risco de reintrodução da febre aftosa ele é muito baixo, quase que insignificante, mas ele existe. E diante dessa possibilidade, principalmente os mercados externos exigem que os estados, que são players importantes desse segmento, apresente aos órgãos de controle sanitário quais as medidas a serem implementadas para um eventual caso de reintrodução, em que pese esse risco ser insignificante. E é esse o trabalho que a Agrodefesa tem feito juntamente com a Secretaria da Agricultura, proporcionar as garantias sanitárias que têm nos permitido alcançar recordes superavitários nas exportações. Isso tem impactado diretamente a balança comercial do estado de Goiás. A carne bovina é um dos principais itens que compõem toda a pauta de exportações do estado, então é cada vez mais importante que nós façamos essa sinalização aos parceiros comerciais de que o estado de Goiás está plenamente preparado para uma eventual reintrodução dessa e de outras doenças de interesse zootécnico. Na verdade, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós não estamos dando sopa para o azar, né? Porque existe a viabilidade, sim, insignificante, mas existe. Portanto, vamos nos precaver. É como dizia o pessoal antigo, uma canja de galinha e uma boa cobertinha sempre é bom para dar uma relaxada na gente e deixar a gente prevenido. Pedro, mas não é só isso que a sua secretaria fez. Eu sei que vocês fizeram e estão fazendo um belo de um trabalho, principalmente em relação a pequenos produtores em assentamentos. Me fala um pouquinho sobre isso aí.
É verdade, Toninho. Na verdade, nós tivemos nesse ano a intensificação das políticas públicas voltadas à inclusão produtiva dos pequenos negócios rurais, não só da agricultura familiar, mas dos médios e pequenos produtores que estão enquadrados na grande maioria das propriedades rurais do estado de Goiás. Hoje, Goiás possui aproximadamente 152 mil propriedades rurais e a maioria dessas propriedades são da agricultura familiar, pequenas ou médias propriedades. Então, identificados com essa caracterização produtiva de Goiás, nós tivemos a oportunidade de intensificar ações de capacitação a esses produtores, acesso à assistência técnica, acesso a políticas de apoio na comercialização, onde a Secretaria da Agricultura pôde executar um programa de aquisição de toda a produção desses pequenos produtores, realizando a imediata doação de toda essa produção a entidades filantrópicas. Executamos políticas públicas voltadas a cadeias produtivas específicas, como a cadeia produtiva do leite, que é uma cadeia produtiva que tem vivido uma série de intercorrências, de dificuldades conjunturais de mercado, aí com aumentos de custo de produção, diante também da competição desleal com o leite que é importado e que entra nesse mercado interno aqui, prejudicando os produtores goianos. Então, uma série de ações foram voltadas a esse segmento com o intuito principal de proporcionar as condições necessárias para que esses pequenos produtores possam também se desenvolver nesse segmento que tem sido, como você disse muito bem, o segmento que tem sido responsável pelos principais indicadores de desenvolvimento de Goiás, um estado que tem apresentado indicadores de crescimento que representam o dobro da média de crescimento nacional, são indicadores compatíveis com países asiáticos. Então, é cada vez mais importante que nós possamos incluir o maior número de pequenos negócios rurais em todo esse cenário de desenvolvimento que Goiás tem encontrado. Ô Pedro, vocês também fizeram um excelente trabalho com o pessoal de assentamento lá da região norte do estado de Goiás, em relação a cultivo até de maracujá, né? Exatamente, Toninho. Na verdade, os assentamentos rurais são um segmento que está incluído dentro dessas populações rurais específicas. E no estado de Goiás existem mais de 450 assentamentos, com mais de 13 mil assentados que têm ali na atividade rural a sua principal atividade. Então, nós intensificamos as políticas públicas voltadas ao apoio desse segmento, ali proporcionando linhas de crédito específicas para esse segmento, com taxa de juros diferenciadas, com períodos de carência também diferenciados. A Emater tem feito um trabalho excepcional junto a essas comunidades rurais, proporcionando também os cursos de capacitação, apoio na comercialização, acesso a crédito. É importante a gente lembrar também que a Emater é o principal agente bancário, não só dos assentamentos, mas de toda a agricultura familiar. São os profissionais da Emater que elaboram os projetos produtivos para garantir que esse produtor tenha acesso à linha de crédito associada às ações de assistência técnica, de forma a assegurar que esses recursos sejam aplicados adequadamente e realmente produzam o resultado esperado, que é a melhoria da renda. Bom, Pedro, já deram um sinal aqui que o nosso tempo já está esgotando. O bom é que conversa boa anda rápido. Eu desejo a você, Pedro, sucesso aí na Secretaria da Agricultura. Você sabe que eu sempre torci para que esse setor caminhasse de uma forma positiva e eu torço para que você, independente do governo que entre agora nas próximas eleições, que você continue, porque você está fazendo realmente um trabalho que merece todo o respeito da cadeia do agronegócio do estado de Goiás. Você é uma pessoa diferenciada e eu parabenizo você pelo seu trabalho. Pedro, um Feliz Natal para você, para a sua equipe, que Deus te abençoe e eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Um abraço, Pedro. Abraço, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela parceria que tivemos nesse ano de 2025. Eu agradeço não só em meu nome, mas em nome de todos os produtores rurais que têm
acessado informações de qualidade através do seu trabalho comprometido com o desenvolvimento rural de Goiás, desejando a você e a toda a sua equipe um excelente ano de 2026. Um abraço, Pedro, obrigado. Grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.